Ok, agora que a gente já teve um encontro com os inteiros, vamos conhecer os floats. Nosso primeiro passo vai ser, como antes, dar uma revisada em como que a gente faz para representar números reais. E nesse caso de números reais quaisquer, a gente tem vários tipos de representação. A gente pode, por exemplo, usar uma vírgula decimal. A gente pode usar uma notação que diga qual a propriedade que o número tem. Então, por exemplo, se for o único número positivo cujo quadrado é 5, a gente escreve ele assim. Se for um número racional, a gente pode escrever ele como uma fração. Mas dessas notações todas, eu queria chamar a atenção para uma especial, que é a notação científica, que a gente chama. Digamos que a gente quer escrever a distância da Terra à Lua em metros. Essa distância é de mais ou menos 384 milhões de metros. Então, a gente vai escrever assim. Na verdade é 384,4 milhões de metros. Então, tem um 4 a mais aqui. E se você fizer as contas, você pode escrever esse número dessa forma. O importante aqui é que a gente tenha exatamente um número aqui antes da vírgula. Um número diferente de zero. A gente não vai considerar números do tipo 384,4 vezes 10 a sexta, ou então 0,3844 vezes 10 na nona, porque sempre é possível escrever de forma que haja exatamente um número, um dígito não nulo antes da vírgula. A notação científica, então, ela tem duas partes. Essa daqui a gente chama de mantissa, e esse número aqui a gente chama pelo nome óbvio, que é o expoente. Essa base da potência aqui não precisa ser mencionada quando a gente for especificar um número em notação científica, porque ela pode ser considerada sempre subentendida. Se a gente convencionou que a gente quer representar o número em base decimal, o 10 está subentendido. E, como vocês podem ter adivinhado, quando o computador convencionar que ele vai representar os números em base binária, esse 10 aqui vai ser 2. Então, para representar um número real em notação científica, basta a gente especificar um par ordenado, uma mantissa e um expoente. O expoente, ele é um número inteiro. E a gente já aprendeu como que o computador faz para representar números inteiros. Tem duas observações aqui sobre esse número inteiro especificamente. A primeira é que é importante considerar aqui nos inteiros não só os inteiros positivos, mas também os inteiros negativos. A gente vai usar um inteiro positivo aqui para representar números maiores do que 1, e a gente precisa dos negativos para quando a gente quiser representar números que sejam menores do que 1, já que a mantissa é sempre maior do que 1. A segunda observação é que dessa vez o Python vai seguir o mesmo padrão que é usado na maioria das outras linguagens, que se chama o padrão de precisão dupla, do I3E. I3E é o nome da organização que é responsável por definir esse tipo de padrão. Esse nome precisão dupla, ele se chama assim por motivos históricos, e é por causa desse nome que em algumas linguagens esse tipo numérico que o Python chama de float, em algumas linguagens se chama de double. Essa segunda observação que eu falei que eu ia fazer é que esse padrão especifica os limites para esse número inteiro. Ele não é um número inteiro como os outros inteiros do Python, que são potencialmente ilimitados. Esse aqui ele está sempre
entre menos 1022 e 1023. Como esse conjunto agora é finito, esse igual aqui perdeu o sentido, né? Na verdade, eu vou fazer uma terceira observação sobre esse conjunto aqui, que na verdade é mais um lembrete do que uma observação. Não se esqueçam de que esses aqui são os números que aparecem no expoente. Isso significa que nesse padrão de precisão dupla do I3E, os números de ponto flutuante podem ser tão pequenos quanto 2 elevado a menos 1022, que é um número muito, muito, muito próximo de zero, ou tão grandes quanto 2 elevado a 1023, que é um número que é difícil de ter uma noção concreta de quão grande que ele é. Bom, quanto à mantissa, a gente sabe que ela tem que ser maior ou igual a 1, porque esse dígito aqui não pode ser 0, tem que ser pelo menos 1. E ela tem que ser menor do que 10, porque esse dígito aqui tem que ser um dígito só, não pode ter dois dígitos à esquerda da vírgula. Foi a convenção que a gente tomou. Se eu tivesse outro dígito aqui, digamos que fosse 13,844, eu poderia puxar essa vírgula para cá e somar 1 aqui. E isso não muda o número, continua sendo o mesmo número. É daí que vem o nome de ponto flutuante. Em inglês, essa vírgula decimal é um ponto decimal e ela flutua, ela anda para lá e para cá à medida que o número vai crescendo ou diminuindo. Cada vez que a vírgula anda para a esquerda ou para a direita, ou seja, que a gente soma 1 aqui ou subtrai 1 aqui, a gente está multiplicando ou dividindo o número por 10. E como a gente já observou, no computador, na verdade, essa base dessa potência é 2 e não 10. A gente está usando base decimal aqui só para ficar mais familiar. Mas no computador é tudo binário. Então vamos apagar esse rascunho aqui. E vamos apagar também aqui embaixo para a gente escrever que a mantissa tem que pertencer ao conjunto que vai de 1 até 2. Se na base 10 a gente tinha aqui de 1 até 10, em binário a gente tem que ter uma mantissa entre 1 e 2, maior ou igual a 1 e menor do que 2. Esse conjunto aqui é um conjunto bastante infinito. Aqui, quando a gente tinha um conjunto infinito, o truque que foi usado foi limitar o conjunto. A gente falou que ele não pode ser pequeno demais, nem grande demais, os números que estão no conjunto. Aqui isso não funciona, né? Porque não é um conjunto discreto. Então o truque vai ser outro. Vamos desenhar aqui esse intervalo de 1 até 2 para a gente desenhar o que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer vai ser que a gente vai selecionar uma quantidade finita de números nesse intervalo. E vai ser uma quantidade finita, mas vai ser uma quantidade grande. Vão ser milhões de bilhões de números igualmente espaçados entre 1 e 2. A gente chama a distância de um númerozinho até o outro de epsilon da máquina. E, portanto, a nossa aproximação a esse intervalo vai ser o conjunto 1 mais o epsilon da máquina, 1 mais 2 epsilon, etc. até 1 mais n-1 epsilon. O n aqui é a quantidade de números que tem nesse nosso conjunto finito, porém muito grande. O padrão de precisão dupla diz pra gente que o epsilon da máquina vale 2 na menos 52. Isso quer dizer que esse n aqui vai dar 2 elevado a mais 52. Porque o próximo elemento dessa sequência
é o 1 mais ny, que não está aqui nesse conjunto justamente porque ele já é igual ao 2, que não está no conjunto. Isso quer dizer que ny tem que ser igual a 1, portanto n é 1 sobre o epsilon. Está faltando só a gente saber representar os números negativos e o zero. Esse esquema aqui claramente só consegue representar números positivos. Para que ele represente também números negativos, a gente vai adicionar nesse par ordenado aqui um sinal. Então agora a gente vai ter um trio ordenado representando um número real diferente de zero. Então esse trio é formado por um sinal, uma mantiça e um expoente. Para o sinal, obviamente, a gente só tem duas opções, o mais ou o menos. Agora, para representar o zero parece que está difícil, né? Não tem como a gente representar o zero desse jeito aqui. Quem for observador reparou que esse menos 1022 é meio esquisito, né? Se a gente usar 11 bits para representar o expoente, a gente consegue representar um número inteiro que vai de menos 1024 até mais 1023. Isso quer dizer que tem dois valores sobrando aqui. Esses dois valores, o menos 1024 e menos 1023, eles são usados para situações especiais especificadas pelo padrão que envolvem, entre uma porção de outras coisas, o número zero. A gente não vai dar muita bola para isso e, inclusive, é importante a gente pensar no zero como sendo um caso à parte mesmo. O zero, ele não é uma coisa desse tipo, uma coisa que pode ser representada como uma mantiça vezes uma potência de uma base. O zero, ele é realmente outra coisa, ele é o zero.